autoridades presentes, professores, estudantes, movimentos sociais, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao professor Fernando de Araújo Pena. Nesta ocasião, faremos também a entrega de moções oferecidas pelos gabinetes Tarcísio Mota e Renato Cinco, inclusive a moção de reconhecimento e louvor pós-mortem ao professor Paulo Freire. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e todas. Hoje, aqui nessa casa, quando a gente faz uma cerimônia de entrega da medalha Tiradentes e de entregas de moções ao professor Fernando Pena e pós-mortem ao Paulo Freire, a gente está fazendo, na verdade, um ato político de reconhecimento da contribuição desses homenageados, da professora Ana Maria de Araújo Freire, à construção da educação no nosso país, da educação crítica, da educação pública, da educação libertadora. As homenagens que a gente faz, e esse é um debate que a gente no PSOL tem feito com frequência, elas são também um gesto contra-hegemônico, né? A gente está numa casa onde o poder se estabelece durante muito tempo com uma cara muito bem definida. Só a gente olhar aqui para esse painel acima, a gente vê uma hegemonia de senhores, homens brancos. E a gente tem feito homenagens aos movimentos sociais, aqueles que ajudam historicamente, na atualidade, a pensar a construção de um outro país. Então, hoje, nessa cerimônia organizada pelo nosso mandato, junto com o mandato do vereador Tarcísio Mota, do vereador Renato Cinco e da vereadora Talíria Petroni, o que a gente está fazendo ao homenagear esses companheiros é fortalecer a contracorrente, fortalecer aqueles que, com seu esforço acadêmico, com seu esforço militante, com seu esforço profissional, têm trabalhado para fazer desse país um país menos desigual e, no caso específico da cerimônia de hoje, tem trabalhado para construirmos, de fato, uma educação que seja emancipadora no nosso país. Então, abrindo aqui os nossos trabalhos, eu vou agora compor a mesa. Gostaria de convidar o professor Fernando Araújo Pena, que hoje receberá aqui a medalha Tiradentes. Gostaria de convidar o professor e vereador Tarcísio Mota para compor a mesa aqui conosco. Gostaria de convidar a também professora e vereadora Talíria Petroni. E gostaria de convidar também a professora Ana Maria de Araújo Freire para compor a mesa aqui conosco. Agora, como manda o protocolo aqui da casa, em todas as cerimônias de entrega de medalhas, fiquemos em posição para ouvirmos o hino nacional.
Bom, gente, a entrega dessas moções que a gente está fazendo hoje, essa moção de louvor e reconhecimento ao Paulo Freire, essa moção ao professor Fernando Pena, essa medalha Tiradentes ao Fernando Pena, não é a primeira iniciativa que os nossos mandatos têm conjuntamente no campo da educação, porque essa homenagem, né, na nossa leitura, a nossa intenção é um reconhecimento de figuras que, de formas diferentes, momentos diferentes, foram fundamentais para a construção de uma educação pública e emancipadora. Então, é parte de um processo de luta maior. Por exemplo, alguns de vocês devem ter recebido uma cartilha que os nossos mandatos fizeram conjuntamente sobre o movimento Escola Sem Partido. É também um contraponto, né, aos ataques que a educação tem sofrido no nosso país. Então, para falar, né, dessa homenagem de hoje, rapidamente aqui, abrindo nossos trabalhos, eu vou passar a palavra para esses mandatos que têm sido parceiros nessas construções, destacando a impossibilidade do vereador Renato Cinco de estar presente aqui conosco. A moção aprovada por ele vai ser entregue pela vereadora Talíria Petroni, e agora, com a palavra, o vereador Tarcísio Mota. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com muito orgulho que o nosso mandato está aqui hoje para homenagear tanto o professor Fernando Pena, por aquilo que acumula hoje do bom combate em defesa de uma escola democrática, né, pela sua trajetória e pelo aquilo que representa nos debates educacionais hoje colocados, quanto uma homenagem ao grande Paulo Freire. Inspiração para muitos, certamente, que estão aqui hoje, inspiração de vida, exemplo daquele que pensou o mundo, né, de forma comprometida com a transformação desse mesmo mundo. Em tempos onde está difícil encontrar a esperança, lembrar que Paulo Freire repetidamente dizia, né, que o futuro está por ser construído por homens e mulheres como nós, e que o nosso papel enquanto educadores
mas também enquanto outros profissionais, é estar nesse mundo para preparar o vir a ser, para que o mundo do futuro seja melhor. É, sem dúvida alguma, uma excelente iniciativa, e por isso nosso mandato se somou aqui ao mandato do Flávio, ao mandato do Cinco, ao mandato da Talíria, do ponto de vista da defesa de uma educação que é ao mesmo tempo democrática, crítica e compromissada com a transformação social. Que tenhamos uma boa cerimônia hoje, que é, de uma certa forma, a maneira que a gente tem de reenergizar para os desafios e para as lutas que estão nos dias a dias de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Tarcísio. Com a palavra agora, fazer a saudação inicial, a vereadora Talíria Petroni. Bom dia a todas, a todos. Eu compartilho da mesma alegria e orgulho de compartilhar esse momento que o companheiro professor também, como eu, como Flávio, como todos aqui que estamos compondo essa mesa, compartilho dessa alegria também de dividir esse momento. Esse momento que, em homenagem a educadores que são expressão de luta para nós, Paulo Freire, que é referência para todas e todos nós, de uma educação emancipadora, de uma educação voltada para acabar e ser instrumento de romper com as desigualdades históricas do nosso país. Então, é com muito orgulho que eu compartilho esse momento. Ainda mais nestes tempos de desmonte da educação pública, desmonte da universidade pública, tempo de cada vez mais precarização dos profissionais e das profissionais de educação, e ao mesmo tempo em que se precariza o que é público, se silencia a educação. Se tenta silenciar a educação com escola sem partido e outras expressões, municípios afora, desse movimento que tem ganhado força. Mas se esse movimento ganha força também a nossa resistência expressa também pelo professor Fernando Pena, aqui também hoje homenageado. Resistência que será também a defesa de uma escola laica, crítica, democrática, universal, gratuita, e que seja instrumento para romper com desigualdades históricas que vivemos enquanto mulheres, enquanto trabalhadoras, enquanto negros e negras, enquanto LGBTs. Então, que bom que tenhamos uma ótima manhã em defesa da escola que sonhamos e que ela seja instrumento para a transformação dessa sociedade tão desigual. Obrigado, Talíria. A gente pensou uma programação onde a gente vai iniciar com algumas saudações de entidades, movimentos que estão aqui presentes e, posteriormente, vamos entregar as homenagens. Então, aqueles que eu for convidando para fazer a saudação podem fazer uso desse microfone que está à esquerda do plenário, que é à nossa direita. Então, iniciando aqui as saudações, eu gostaria de convidar o senhor José Sepúlveda, do Observatório da Laicidade. Bom dia a todos, a todas. Saúdo a mesa, saúdo aos meus colegas da Faculdade de Educação, saúdo os companheiros dos movimentos sociais aqui presentes, saúdo os familiares. Venho aqui hoje representando o Observatório da Laicidade na Educação, em nome da nossa coordenadora Amanda Mendonça, que não pôde, por motivos pessoais, estar aqui presente. E como eu já viria, porque eu sou um grande amigo e colega do Fernando Pena, um admirador do Paulo Freire, então é um grande orgulho estar aqui presente. Venho também representando de uma certa forma o meu grupo de pesquisa, o GPSEB, é um grupo de estudos, de pesquisa e estudos sobre os impactos do conservadorismo na educação. A gente vem trabalhando arduamente nesses últimos anos, por conta desse contexto totalmente adverso que vivemos.
Meu colega, querido colega Fernando Pena, estou aqui, em primeiro lugar, dedicando a nossa mais profunda homenagem a você. Felicito o deputado Flávio Serafini pela iniciativa de reconhecer o trabalho do Fernando Pena e, principalmente, pelo fato do Fernando Pena ser hoje um incansável defensor da escola democrática. E protagonista também de uma luta feroz contra as forças conservadoras que hoje atuam de forma efetiva no campo educacional. Em segundo lugar, afirmo que a luta pela escola democrática passa pela efetiva compreensão da importância da laicidade, por isso a nossa presença aqui. Essa laicidade é entendida por nós como uma forma de garantir a liberdade de cada aluna e aluno em acreditar ou não acreditar no que quiser. Nesse sentido, o OLE se aproxima do movimento Escola Democrática, se aproxima do movimento dessa iniciativa da bancada do PSOL, na defesa, principalmente, do artigo 206, da correta interpretação do artigo 206 da Constituição, esse que entende da liberdade de ensinar como liberdade de expressão. Nós precisamos lutar por isso. Felicito também pela belíssima cartilha que eu recebi aqui de vocês, uma iniciativa de extrema importância. Gostaria, inclusive, de ajudar na divulgação e difusão desse material. Estamos também empenhados na defesa do artigo 3º da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, empenhados na defesa da liberdade. Portanto, e para finalizar, para não me estender demais, conclamo a todas e todos aqui presentes, a todos os movimentos, a lutarem na defesa da escola pública, gratuita, laica e democrática. Esta, hoje, extremamente ameaçada. Lembro a todos, e homenageando também Paulo Freire, que educar é um ato político, mas, acima de tudo, educar é um ato de amor. E política é amor também. Então, agradeço em nome do OLE. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor José Sepúlveda. Convido agora para fazer uma saudação, representando o Movimento de Educação Democrática, Renata Aquino. Estou pedindo para as saudações serem ao redor de 3 minutos, tá, gente? Para a gente conseguir ter uma cerimônia. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Renata, eu faço parte do Movimento de Educação Democrática. Eu, o professor Fernando Pena, os nossos colegas, militamos juntos na luta por uma escola democrática, por uma educação democrática. E, enfim, a gente começou, o que hoje é o Movimento de Educação Democrática, ele surgiu de um incômodo nosso desde 2015, quando começamos a ouvir falar sobre escola sem partido, e nós ficamos incomodados com a pouca atenção que o tema recebia pela universidade, pelas escolas, militância, porque não era levado a sério. E, por outro lado, porque não era um debate, embora já estivesse ocorrendo em várias casas legislativas ao longo do Brasil, muito menos do que atualmente até. Embora, naquele momento, os professores não estavam participando do debate, os educadores não estavam ajudando a ditar os termos pelo qual o debate se dava. Então, a gente, na UF, era momento de greve, nós começamos o movimento lá, alunos de História da UF, o professor Fernando acompanhou a gente nisso. Nós começamos com um movimento chamado Liberdade para Ensinar.
Depois, com a militância, pensando em educação, pensando o que a gente podia fazer para entrar no debate, a gente mudou para Liberdade para Educar, porque educar combinava mais com a nossa posição no debate, com o que a gente pensava sobre educação. Com o passar do tempo, ainda sentindo falta da entrada no debate de educadores, nós acabamos nos centralizando em torno da página Professores contra Escola Sem Partido, e, enfim, daí pela frente, pensando o que a gente estava fazendo, como fazer melhor, como realmente conseguir participar da luta política em defesa de uma educação democrática. Hoje a gente tenta fazer acontecer, o Fernando, como falaram aqui, se cansava nessa luta, fazer acontecer uma luta para a educação democrática, que ela consiga agir, a democracia esteja agindo na nossa prática. O que eu quero falar? Uma coisa fundamental para a gente, desde o início, é que a gente realmente discute com o Escola Sem Partido, com os movimentos em defesa da família, um tipo específico de família, com os movimentos antigênero. A gente realmente discute com essas pessoas e nós os temos como interlocutores, porque a gente entende, eu estou falando isso porque eu acho que isso é uma característica marcante da nossa ação, enfim, e acho que é por isso que a gente tem conseguido, de alguma maneira, se colocar no debate público, participar de entrevistas sobre o assunto, que era uma coisa que não acontecia quando a gente começou isso tudo. Qual que é a questão para a gente? Por que a gente discute com o Miguel Najib, discute com essas pessoas que têm posicionamentos tão pavorosos? A gente não quer mudar essas pessoas, né? A gente não discute com essas pessoas por elas. Nós participamos disso porque o que importa para nós são as pessoas que nos ouvem, são as pessoas nesse plenário, as pessoas que assistem TV, as pessoas que têm Facebook, que recebem notícias falsas no WhatsApp. O que a gente quer é chegar a esses corações e mentes. A gente debate com essas pessoas que muitas vezes são tidas como que devem ser deixadas fora. Nós debatemos com elas porque nós queremos disputar a narrativa que ora se coloca sobre a escola pública. A escola pública não é o que eles falam que a escola é. Essa escola pública não é o que nós gostaríamos que fosse, a gente quer que ela seja, mas ela também não pode ser destruída completamente e silenciada, como a Escola Sem Partido tenta fazer. Então, nessa nossa luta de tentar espalhar o debate, de tentar informar melhor as pessoas e, enfim, de conseguir realmente agirmos como educadores na esfera pública, é que a gente tenta fazer isso, né? Mostrar que a escola pública pode ser melhor do que ela é hoje e, enfim, lutar por uma escola e uma educação democrática de fato. Obrigada. Obrigado, Renata. Gostaria de convidar agora, representando a Associação de Estudantes do Rio de Janeiro, Juan Vidal. Lembrando aí a referência do tempo de 3 minutos. Bom dia a todos e a todas. Desculpa falar muito alto, é o costume. A gente é do movimento estudantil, né? Então acaba que a gente tem esse costume de ter que gritar para poder garantir os nossos direitos, né? Queria agradecer aqui o convite, queria parabenizar a iniciativa de todo mundo, dos mandatos, né? Da participação do Fernando Pena. Eu acho que é fundamental uma iniciativa como essa para que a gente possa promover o debate sobre o que está acontecendo na sociedade e principalmente sobre essa disputa que existe hoje. Ainda mais no momento onde grande maioria da população é favorável, por exemplo, a coisas como a própria intervenção militar colocada no Rio de Janeiro. É favorável à pena de morte, né? Como saiu recentemente numa pesquisa, dizendo que bandido bom é bandido morto, para 50% da população uma verdade. E isso tudo se faz necessário nesse momento que não é nada mais do que uma disputa de poder dentro da sociedade, entre aqueles que querem continuar com essa educação que temos hoje, com uma educação que seja de fato um muro para evitar que a gente possa ter acesso ao conhecimento, que dificulte os estudantes, os jovens, a comunidade escolar de conseguir pensar, de ter pensamento crítico, e a disputa do poder também com nós, que somos as pessoas que queremos defender a ideia de uma educação democrática, plural, que dê oportunidade a cada vez mais pessoas poder de fato se emancipar. Como o Paulo Freire mesmo coloca, né? A construção do conhecimento de dentro para fora, né? Não de fora para dentro.
Um conhecimento que passe para além de ter o professor como centro da educação, mas sim o próprio aluno, o próprio educando, né? Um conhecimento que seja construído a partir dessa forma. E hoje, inclusive, a gente está num momento muito especial, o Flávio daqui a pouco, inclusive, vai para lá. A gente tem hoje uma audiência pública em Búzios sobre uma ocupação que foi feita recentemente, quando o governo queria fechar o colégio, e justamente uma ocupação que se chama ocupação do Colégio Municipal Paulo Freire, né? Olha só que momento a gente está vivendo. Um colégio chamado Paulo Freire que está sendo ameaçado de ser fechado, porque a prefeitura prefere gastar o seu dinheiro com os amigos do prefeito, com os empresários e tudo mais, enquanto a nossa educação continua precarizada. E foi nessa ocupação que a gente consegue ver realmente qual é o sentido de escola que a gente defende. De uma escola crítica, de uma escola pensante, com diversas promoções de fato de cidadania que a gente precisa ter na educação. Para vocês terem uma ideia, em todo esse tempo, essa pouca semana de ocupação que a gente está fazendo aí, os estudantes fizeram coisas que antes, quando tinha as aulas normais, não se conseguiam fazer. Então, no começo do ano, não se tinha comida no colégio, mas agora, com a ocupação, se tem comida. No começo do ano, e nos anos passados, não tinha limpeza do ar-condicionado, e agora, com a ocupação, se tem. Antes, não se tinha debate, não se tinha cineclube, não se tinha sarau, não se tinha poesia, música, grafite, e tudo isso agora se tem na escola. Então, a ocupação proporcionou coisas que a própria educação hoje, regida por esses governantes que não têm o compromisso com ela, puderam ocasionar. E isso tudo foi graças à forma como ela se organizou. Foi a forma como teve essa disputa de poder dentro da própria educação e dentro de Búzios e dessa escola. Por conta da organização democrática desses estudantes, a gente conseguiu garantir com assembleias, com reuniões, com comissões, um outro tipo de educação que tem que ser vislumbrada por todos aqueles que defendem de fato que a gente possa se emancipar, que a gente possa ter uma juventude pensante e crítica que possa de fato transformar essa nossa sociedade. Então esse é o nosso recado da ERJ, uma grande saudação a essa iniciativa dos mandatos, do Serafine, do Renato Cinco, da Thalíria e do Tarcísio, e também prestigiar aqui a entrega da medalha ao Fernando Pena, que é um grande educador, um grande lutador aí por essa causa nacional, que é lutar por uma escola sem mordaça, uma escola crítica e uma escola que de fato todos possam se emancipar para poder construir uma sociedade diferente. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Juan. Daqui a pouco a gente pega a estrada para defender a escola Paulo Freire de fechamento. Não é mole não, né, rapaz? Esses são os tempos que a gente está enfrentando. Bom, agora, para fazer uso da palavra, gostaria de convidar a professora Dione Lins, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Gostaria de registrar a presença do Diogo da Costa Salles, membro do Professores contra Escolas Sem Partido, e da professora Gelta Xavier, que é vice-presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense. Obrigado pela presença. Com a palavra, Dione. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Flávio, para o CEP. É uma honra a gente estar aqui fazendo essa saudação a você, ao Tarcísio, Thalíria, Renato Cinco. Parabéns pela iniciativa. O CEP é um sindicato que completou, ano passado, 40 anos de luta por tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? Então, com certeza, aqui hoje é um momento de reenergizar, como o Tarcísio falou, e multiplicar essa luta, né? A escola que nós sonhamos, ela está em cada um de vocês aí nessa mesa, está em cada um de nós aqui nesse plenário. Então, é importante a gente sair daqui com a certeza de que nós não vamos deixar que a escola tenha mordaça. A escola não pode ter mordaça. Tudo que Paulo Freire nos ensinou não vai ser apagado, nunca. Parabéns, mais uma vez, por tudo. Parabéns, professor Fernando. Parabéns, professora Ana Maria, por essa homenagem que é mais do que merecida. Obrigada. Obrigado, Dione. Gostaria agora de chamar para fazer uso aqui também da palavra, fazer uma rápida saudação, a professora Luciana Boatê, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por favor, Luciana, a gente... Bom,
bom dia a todas e a todos. É uma grande honra estar aqui ao lado de tantos lutadores nesse dia de resistência, né? Falar da educação pública, falar de Paulo Freire e de todo o trabalho desenvolvido pelo Fernando Pena é falar de resistência. Em tempos difíceis, então mais do que nunca, cada homenagem, cada ato solene como esse é mais uma peça numa construção, né? Não só de uma resistência na educação, mas uma resistência a essa lógica que hoje se coloca também na educação, né? Da lógica dos 1% que querem fazer prevalecer sobre a grande maioria da sociedade brasileira seus interesses. Então, saudar aqui a iniciativa, o deputado Flávio Serafini, vereador Tarcísio, Thalire e Renato Cinco, que estão aqui marcando também, na perspectiva de nós que estamos na universidade aqui, uma resistência que é da educação popular, uma resistência de uma educação da emancipação, visando a transformação da sociedade. Falar hoje de educação é falar de disputa também. Nós lá na universidade estamos fazendo a disputa. Fernando estará lá conosco na semana que vem, no evento. E eu entendo que a cada um de nós cabe fortalecer a luta e cada vez mais nos aprofundarmos nesse debate, todos os dias em sala de aula. Obrigada aqui pela oportunidade, um grande prazer estar aqui. Obrigado, Luciana. Agora, dando início à entrega das moções, o vereador Tarcísio Mota vai entregar a moção de louvor e reconhecimento pós-mortem ao professor Paulo Freire e convido também a professora Ana Maria de Araújo Freire a receber. Então, com a palavra, o vereador Tarcísio Mota, que vai fazer a entrega da moção. Você fala, depois você entrega, depois a professora fala. Escola é lugar de desvendamento do mundo, de conhecimento do mundo. Essa é uma ideia básica, uma ideia simples, que muitos de nós, ou que todos nós, deveríamos concordar. Não é o único lugar de desvendamento do mundo, não é o único lugar de descoberta do mundo, mas pensemos nós aqui, cada um de nós, nas nossas trajetórias nas escolas pelas quais passamos, se não foi na escola um dos lugares fundamentais em que aprendemos a maior parte das coisas que a gente sabe sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre as relações sociais, sobre as relações de poder, sobre a natureza, sobre a história, sobre a cultura, sobre a língua e a linguagem. A grande questão que eu acho que Paulo Freire coloca para todos nós é exatamente a perspectiva de que não é possível, na realidade objetiva em que vivemos, conhecer o mundo sem querer mudar o mundo, sem querer transformar esse mundo. O desvendamento do mundo me leva a uma necessidade de querer mudar esse mundo, porque esta realidade objetiva é repleta de opressões, de violência, de sofrimento. A questão que eu acho que é fundamental nos tempos de hoje, a partir dessa perspectiva, é de que a resignação, a adaptação não é o elemento fundamental da natureza humana, mas sim a rebeldia, a curiosidade, a solidariedade, a amorosidade. Paulo Freire nos coloca a perspectiva de que o futuro é um problema, de que o futuro não está dado, não está inexoravelmente escrito como destino sobre nós. Por isso, a educação em Paulo Freire é carregada de esperança. Porque se o futuro é um problema a ser resolvido por nós, nós temos, como sujeitos de história, a capacidade de construir um futuro melhor, de construir um mundo melhor, a capacidade de resolver este problema. E é isso que pode nos permitir um tanto de esperança, mesmo em tempos sombrios, como ditadura
civil-militar que Paulo Freire enfrentou, ou em tempos sombrios das variados ataques à democracia de diversas formas na vida das pessoas que a gente vive hoje. E por isso, Paulo Freire incomoda tanto os poderosos. E por isso, o legado de Paulo Freire é tão duramente atacado nos dias de hoje. Porque é preciso matar a esperança no seu nascedouro. Porque é preciso, para que o sistema funcione, de que os pobres da vida continuem a se adaptar e a se resignar e não a se rebelar contra o presente. Mas por isso, o trabalho de Ana Maria Freire é tão fundamental nesse momento, como guarda, como preservação e como divulgação de todo o acervo do mestre Paulo Freire. Ao guardar, ao divulgar, ao preservar o legado de Paulo Freire, a Ana Maria, no seu trabalho, está preservando, está divulgando, está guardando um pouco da esperança que nos alimenta a todos aqui, não tenho dúvida nenhuma, a esperança num mundo melhor que não será construído como um dado da natureza, mas que será construído a partir da ação e da luta de todos e todas nós. Ela, no início da cerimônia, deu a cada um de nós que está aqui na mesa um exemplar do Pedagogia da Autonomia, livro que eu já havia lido, mas é absolutamente impressionante como a leitura de novo dos mesmos textos pode trazer significados cada vez melhores e maiores. E aí, resolvi separar para encerrar, antes de entregar e fazer essa homenagem, essa singela homenagem que o nosso mandato faz ao mestre Paulo Freire, um pequeno trechinho, escolhido um tanto na sorte aqui. Uma coisa me parece muito clara hoje: jamais tive medo de apostar na liberdade, na seriedade, na amorosidade, na solidariedade, na luta em favor das quais aprendi o valor e a importância da raiva. Jamais receei ser criticado por minha mulher, por minhas filhas, por meus filhos, assim como pelos alunos e alunas com que tenho trabalhado ao longo dos anos, porque tivesse apostado demasiado na liberdade, na esperança, na palavra do outro, na sua vontade de erguer-se ou reerguer-se, por ter sido mais ingênuo do que crítico. O que temi nos diferentes momentos de minha vida foi dar margem, por gestos ou palavrações, a ser considerado um oportunista, um realista, um homem de pé no chão, ou um desses equilibristas que se acham sempre em cima do muro à espera de saber qual a onda que se fará poder. Paulo Freire foi alguém comprometido, que teve lado, que não ficou em cima do muro. E é esse o convite que, de uma certa forma, ele faz a todos nós, e a gente aqui reconhece o seu valor ao entregar essa moção. Tenhamos lado, apostando na esperança, na solidariedade, na amorosidade, nas lutas que construirão um mundo muito melhor do que esse mundo que a gente vive hoje. Viva Paulo Freire! Agora com a palavra, a professora Ana Maria de Araújo Freire, que recebeu essa moção de louvor e reconhecimento pós-mortem ao professor Paulo Freire.
Obrigado, professora, pela sua presença, que é uma honra para todos nós. Tá bom, já está bom aqui? Se botar mais para frente, é um aparato. Está dizendo que precisa mais para frente. Um pouquinho. Pronto. Assim deu certo. Pode falar. Eu peço desculpas, porque esses móveis lindos, maravilhosos, que embelezam tanto essa sala, a gente tem que ter cuidado com eles, né? Então, e cuidado com a gente também, senão a gente machuca as mãos aqui. Daí esse tempo que eu tomei para me acomodar o melhor possível. Eu quero dar bom dia a todas as mulheres que estão aqui, que eu creio que são, se não todas, mas a maioria, educadoras. Quero cumprimentar aqui todos os homens que certamente, talvez não professores, mas são assessores de educação. São orientadores, porque os cargos menos dignificantes hoje ficam para as mulheres, né? Bem, quero dar bom dia e agradecer muito o convite do vereador Flávio Serafim. Esse ato, por mais simples, apesar dessa sala, não é um ato retumbante com orquestras tocando fora e bombas e bandas militares, é de extrema importância, porque se a gente deixa de falar em Paulo, se a gente deixa de mostrar para os alunos de universidades ou de escolas normais ou de estudantes de segundo grau, que a obra de Paulo é indispensável para pensar o Brasil, nós estamos levando de água abaixo tanto a obra de Paulo quanto a possibilidade da gente reconstruir o Brasil. Eu, às vezes, penso que esses tempos tão difíceis, esses últimos anos tão dramáticos para a vida dos brasileiros e brasileiras, esses tempos, sente a falta de Paulo, com a sua palavra, vou dizer mágica, quase, porque Paulo, dizendo a sua palavra com cientificidade, ele carregava nisso também a intuição e o senso comum. Paulo estaria hoje, vivo estivesse, eu tenho certeza, tremendamente triste com a situação que nós estamos atravessando. Golpes parlamentares, desordens na hierarquia, injustiças, toda sorte de coisas nefastas que o Brasil, sobretudo aqueles que lutaram tanto para um Brasil democrático, como foi o tempo do governo Goulart, esteja hoje nessas condições. Então, a presença de Paulo, mesmo que seja por um ato, ganhando uma moção de louvor e reconhecimento à obra do professor Paulo Freire, isso é da mais alta importância, porque nós devemos cultuar os nossos pensadores. O vereador falou antes essa questão do pensar. A ideia de Paulo, vejam vocês, Paulo começou a pensar
quando ele vivia em Jaboatão dos Guararapes, porque tinham perdido a casa onde moravam, no bairro de Casa Forte, vamos dizer assim, na estrada do encanamento. Viviam a família de Paulo, pai e mãe, Paulo e os irmãos. E eles fazem um empréstimo e não conseguem pagar a hipoteca da casa. Por isso perderam a casa e foram viver em Jaboatão. Paulo dizia, eles esperavam um milagre, que indo para um lugar mais pobre iam ficar menos pobres. Aí eles ficamos lá, muito mais pobres. Mas Paulo disse, comecei a ganhar a minha vida, a consciência da realidade, exatamente em Jaboatão. Quando mesmo pessoas da família dele dizia, Paulo não pode ficar brincando com esses moleques, esses neguinhos de rua por aí, não pode. E aí Paulo começou a pensar, eram exatamente essas alertas discriminatórias. Ele disse, mas por que ele é igual a mim? Não, ele não é igual a você. E assim Paulo foi pensando e pressentindo, sentindo, constatando a discriminação da sociedade brasileira, muito autoritária. Ele só não sabia a razão de ser dessa atitude generalizada na sociedade brasileira e de um modo muito particular no Nordeste e em Pernambuco e em Recife, por ter sido uma cidade riquíssima, um estado ou província antes muito rico com a produção do açúcar. Então o comportamento lá é muito conservador. Ainda hoje eu acho que é o mais conservador dos estados do Nordeste. Pois bem, Paulo foi constatando isso e foi driblando essas proibições e fica jogando com os meninos, filhos dos operários e filhos, sobretudo, dos ferroviários. Jaboatão era o centro o pátio central da ferrovia da Great Western, uma companhia inglesa. E por isso mesmo, lá começaram a aparecer os primeiros pensamentos anarquistas, os primeiros movimentos contestatórios da exploração do trabalho. Tanto que Recife se chamou, Jaboatão, um certo tempo se chamava Moscozinho. Era Moscou pequena. Bem, a partir dali foram muitos desses homens, sempre homens, estudar a teoria marxista em Moscou. Eles ficavam 8 anos e quando voltavam, eles não conheciam mais a cidade nem as pessoas. Tudo tinha mudado, se transformado de alguma maneira e eles se sentiam como patinho fora d'água. Por outro lado, as teorias marxistas eram impossíveis de serem adaptadas como eles queriam, ou antes até impostas tais quais se davam na União Soviética. Paulo começa a perceber essa luta e diz, há que se mudar. Há que se mudar para onde? Para quê? Aí ele diz, para construirmos uma sociedade democrática. Mas como construir uma sociedade democrática se aqui em Pernambuco nós temos mais de 95% de homens e mulheres que não sabem ler e escrever? Por isso, Paulo foi se interessando e compôs isso, que é muito conhecido, o método de alfabetização Paulo Freire. Paulo, quando mudou para Jaboatão, eu já disse, ele foi para uma condição
mais difícil ainda financeiramente. O pai morreu e a mãe tinha uma pequena pensão, porque o pai de Paulo era capitão da Polícia Militar de Pernambuco. Paulo faz o curso primário, tinha aprendido a ler no quintal da casa onde tinha nascido, em Recife, e agora estava lá, sujeito àquelas escolas primárias de baixo grau de qualidade. Quando ele começa o ginásio, que ainda nem se chamava ginásio, chamava-se ensino complementar, que é o que depois vai ser curso ginasial. A mãe dele sai procurando em Recife quem poderia dar uma escola gratuita. E, como era comum, não havia coeducação. Poucos colégios tinham coeducação. Significa meninos e meninas na mesma turma. Então ela ia às escolas dos padres de Recife, de Olinda, e todos diziam: não, nós não temos alunos, não podemos ter mais alunos não pagantes. Como último, ela disse a Paulo: não, eu não vou mais, estou gastando esse dinheirinho do trem, que hoje é o metrô, tem o metrô de Recife a Jaboatão, que deve custar dois e pouco. Ela disse: esse dinheiro, que era o equivalente na época, vai nos fazer falta para comida. E Paulo disse: minha mãe, vá pela última vez. Ela foi e ela encontrou, nas suas andanças, ela viu uma placa de um colégio, Oswaldo Cruz. Ela entra e pede para falar com o diretor. E ele diz: sim, eu dou uma bolsa de estudos para ele, mas é preciso que ele queira estudar de fato. Ela disse: é tudo o que ele quer na vida. Esse homem que falou com a mãe de Paulo era o meu pai, Aloísio Pessoa de Araújo. Então eu conheci Paulo, gente, eu tinha 4 anos de idade. E me lembro Paulo, magro, andando pelo colégio. Nós morávamos, a família, numa casa em frente, e era como a continuação do colégio, muitos alunos andando por lá. E Paulo era um desses frequentadores da casa. Depois de uns 2 anos no colégio, ele vai e diz: doutor Aloísio, eu não posso só usufruir do que eu estou ganhando aqui, tanto em sabedoria. Eu preciso pagar isso de alguma forma. Me dê a possibilidade de ir no correio, ir no banco, fazer mandados. Aí meu pai disse: não, Paulo, eu acho que você ficaria muito bem ajudando G9, que era a minha mãe, na disciplina do curso ginasial. Aí já se chamava ginasial, talvez. E Paulo ficou. O primeiro emprego dele foi meu pai que deu. Eu acho isso fantástico para mim. E para ele também. Foi muito bom. Porque aí nos conhecemos. Depois Paulo se torna professor de língua portuguesa, porque ele, em 2, 3 anos, ele já dominava quase que totalmente a linguagem e a gramática portuguesa, a grafia da língua portuguesa. E ele se torna, com a saída do professor do colégio, veio aqui para o Rio, procurador do Estado de Pernambuco. Vocês imaginem o nível dos professores. Era assim, não tinha faculdade de filosofia para fazer as licenciaturas. Então, eram os homens de notório saber, grandes engenheiros, grandes químicos e grandes homens das letras. Então, esse homem das letras vem para o Rio e Paulo ocupa o lugar dele. Então, foi nesse momento que ele foi meu professor de língua portuguesa. Então, eu conheci Paulo, eu digo, durante a minha vida toda, porque quando eu me lembro das coisas mais remotas da minha infância, já tinha Paulo sempre em volta, em torno das preocupações, das alegrias da minha família primeira. E Paulo,
quando entra com 17 anos para fazer o equivalente ao 2º ano de ginásio, ele dizia, né, escreveu isso em alguns livros, morria de vergonha, pernas finas. Então, no primeiro dia que ele vai ao colégio, ele vê os meninos já vestindo calça comprida. E ele dizia assim, eu me senti um trangolão com joelhos grandes, arestoso e de pernas de fora. Né? Paulo tinha uma ideia do seu corpo muito negativa. Não sei porquê, no princípio. E foi engraçado, Paulo carregou isso até quando estávamos casados em Nova York. Eu tenho um filho que mora lá, casou com uma americana e tinha um filhinho. O menino tinha uns 7 anos. E andando na rua, fazia um calor enorme. E Paulo disse, eu não vou usar short, não vou. Vai, Paulo, bota o short, não tem importância, todo mundo está andando de short. Ele pôs o short na rua. O meu neto, André, pegando na mão de Paulo, na mão do pai, ele olhava, de repente ele disse, Paulo, você tem uma perna muito fina. E foi engraçado. Isso foi o batismo de fogo. A partir daí, Paulo disse, é isso mesmo, até as crianças constatam e dizem, então eu tenho que acreditar que não é só a má impressão minha, que eu sou assim mesmo e não tem como fazer. Pois bem, Paulo estudando, voltando aí, estudando, ele se tornou, quando terminou o colégio, ele se tornou professor do Colégio Oswaldo Cruz, que não tem nada a ver com essa rede Oswaldo Cruz aí de São Paulo, nada. Era uma escola independente, foi praticamente fundada pelo meu pai e funcionou durante 30 e poucos anos sob a direção dele. Paulo entra, porque não existia as faculdades de formação de educadores, que aí foi muito interessante. Tinha um concurso na rádio Jornal do Comércio, que fazia nos domingos concursos para premiar vozes notáveis, né? E eles lá em Jaboatão, a brincadeira principal deles era brincar de fazer auditório cantar. E Paulo sempre era um dos primeiros, quando tinha as récitas lá. Pois bem, mas Paulo muito tímido nessa época, não se inscreveu no concurso. No dia da cantoria, o rapaz estava doente, estava afônico, e eles disseram, não, quem vai é Paulo. E ele foi com 2 ou 3 lá, chegou ele querendo, olha, o tal, que se chamava tal nome, não pôde vir, eu vim, então vocês precisam corrigir o nome. Quem corrigiu o nome, rapaz? Vai lá e canta. Vai lá e canta, acabou-se. Aí Paulo cantou com o nome de outra pessoa. Bem, ele então ficou tão feliz, voltou e disse, eu vou ser um cantor de rádio. Era o ideal dele. Depois ele diz assim, mas eu sonho tanto, sonho acordado e sonho dormindo em ser professor. Então ele estava naquela indecisão, vou ser cantor, vou ser professor, né? Já adiantado, mostrando um progresso enorme, um progresso geométrico no seu conhecimento. Ele se inscreve, então, pela 2ª vez com o nome dele. Com o nome dele. E aí vai cantar, o cara não lembrava mais dele, ele estava cantando outra música. Quando começou, tinha um gongo assim do lado, enorme. Aí o diretor do programa vai lá, o apresentador vai lá e bum, bate aquele bumbo. E Paulo desiste. Aí ele disse, só me batem de um lado da face, não vou dar o outro lado para bater.
Então, não vou ser mais cantor, eu vou ser educador. Eu digo, Paulo, foi a decisão das maiores que você tomou. Ele tinha uma boa voz, mas ele cantava tipo Orlando Silva, tipo... Como é o nome desses outros cantores? Orlando Silva. Esse tipo de música de dor de cotovelo. E naquela época era assim. E aí Paulo começou a se preocupar mais ainda com o ato de aprender e de ensinar. E sempre aquela ideia, por que aqui em Jaboatão, porque em Recife eles viviam numa casa que tinha quintal grande, ele não vivia na rua. Por que tem uma diferença tão grande no modo como me trato e tratam os outros? Ele disse, olha, a casa ainda está de pé, infelizmente já fiz tudo para que essa casa seja tombada, porque qualquer chuva mais pesada ela pode cair. No Morro da Saúde, Paulo dizia, é fantástico aqui no Brasil. Os lugares piores têm sempre um nome muito bonito para enganar. É Morro da Saúde, é Praça do Encantamento e assim por diante. Paulo disse, vendemos tudo, vendemos tudo. Em Cartas a Cristina, ele narra o momento que ele sai de Recife com o pai e vai para Jaboatão. Aquela tristeza enorme, tinham perdido tudo, mas Paulo logo reinventou sua vida com outros personagens, com os personagens da rua. Essa vivência com essas crianças e com os pais que trabalhavam na rede ferroviária foi lhe dando, sem ele mesmo perceber, lentamente a consciência crítica. E quando ele está adulto, ele disse, não adianta eu saber que isso deve mudar. Eu tenho que saber por que deve mudar. Para quem interessa que as coisas sejam assim? Por que as pessoas se comportam dessa forma? E assim ele foi formulando perguntas que lhe davam, então, a resposta da substantividade do problema. Então, ele diz, é uma questão de classe social, é uma questão de impedimento que as classes sociais, as sendo feito um paredão pela classe dominante, que hoje se diz muito bem, a Casa Grande e os da senzala não podiam ter ascensão. Então, foi assim que surgiu o pensamento crítico de Paulo. E como é, depois, sobretudo, com os trabalhadores do Senai, que vão lhe dizendo, mas por que isso? Eles não se interessavam pelos debates. Dormiam, um ficava acordado, cutucava, agora acorda que eu vou dormir. Então, ficavam lá, dorminhocando. E Paulo disse, eu preparo essas aulas, eu falo sobre o problema dos castigos, segundo a teoria de Piaget. Paulo não sabia nem direito ainda como era Genebra, onde ele vai morar depois, né? Mas ele tinha um entusiasmo louco pela teoria de Piaget. E ele disse, sabe uma coisa, o povo não quer saber disso, não. Eles querem saber por que o dinheiro não dá para viver o mês, por que eles moram mal, por que eles comem mal, por que os filhos não estão na escola. É isso que interessa saber. Aí Paulo chega e diz assim, olha, hoje vamos fazer diferente, a gente forma um círculo e cada um vai dizendo de si e perguntando para os outros e vamos trocando ideias. Foi assim que começou a questão do diálogo em Paulo. Então ele dizia, eu aprendi muito mais com as classes populares do que nos livros dos grandes filósofos da Alemanha, ou da França, ou da Itália, ou da Espanha. Eu aprendi foi com o povo brasileiro. E por isso, a obra de Paulo, isso casou, como diz com ele, entrou
profundamente no seu corpo. Porque Paulo dizia, a gente só pode conhecer quando a gente envolve o corpo da gente na procura do conhecimento. O corpo é consciente, o corpo nos indica o que precisamos conhecer. Ou a gente sente um fulgor grande e fica vermelho, ou os pelos se arrepiam, ou a gente tem taquicardia. Então é esse o objeto que a gente deve pensar. E assim foi. Paulo foi sentindo e deixando que as pessoas falassem de suas dores, de suas vontades, de suas aspirações. Estou dizendo aí o princípio da vida de Paulo e depois ele se engaja na universidade, ele cria o método de alfabetização Paulo Freire, nem chamava Paulo Freire, método de alfabetização, depois puseram o nome dele, porque Paulo dizia, as pessoas não podem se inserir numa sociedade que mandam eles assinarem um contrato com letrinha miudinha, com palavras que eles não sabem. O cara vai lá, faz um garrancho qualquer e depois está premido pela justiça para pagar isso, para acender aquilo, para ser fiel àquele contrato que ele assinou, ninguém sabe como. Vamos dizer, é preciso, desde que a linguagem oral foi inventada por toda a comunidade, uma comunidade da pré-história começa a dar grunhidos e sons. E depois esses sons vão se formando palavras. E essas palavras tinham significado pragmático para a sociedade, para aquele grupo. E aí se estabelece uma linguagem oral. Depois, eles vão representando nas cavernas as figuras que eles querem perpetuar, de animais, de gentes, de situações. E aí começa a grafia. Então, criamos um novo estágio de civilização. Então, como Paulo perguntava nesses círculos, como nós estamos mudamos, falamos, conversamos, escrevemos, estudamos, nós estamos mudando o mundo, nós estamos mudando a cultura. Nós estamos mudando a cultura de nossa comunidade. Como é, então, que a gente não pode mudar essa questão do analfabetismo? Nós temos que nos empenhar na alfabetização. Por isso, Paulo é conhecido, às vezes, mais pelo seu método, que eu acho uma injustiça. Porque pensar em Paulo somente como autor de um método, amesquinha, diminui, corta o grande pensamento crítico de Paulo, que tinha, em última instância, a grande preocupação de cidadãos democráticos e uma sociedade autenticamente democrática. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Maria. Sua presença aqui engrandeceu muito o nosso evento. Um grande prazer, uma honra recebê-la aqui conosco. Gostaria de registrar esse sentimento. Aproveitar e registrar a presença aqui também da Zóia Prestes, coordenadora de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela presença. E, bom, é chegado o momento em que o Parlamento Fluminense
se sente engrandecido em conceder a medalha Tiradentes ao professor Fernando Araújo Pena. Mas antes, né, nós vamos entregar também uma moção de agradecimento oferecida pelo vereador Renato Cinco, que vai ser entregue pela professora e vereadora Talíria Petroni. Então, a Talíria vai fazer o uso da palavra. Antes de entregar essa moção, eu farei uso da palavra. A gente vai proceder à entrega da moção e da medalha Tiradentes, e aí vamos ter a possibilidade de ouvir o professor Fernando Pena. Então, agora, com a palavra, a vereadora Talíria Petroni. Bem, que honra e dificuldade de falar qualquer coisa depois da gente entrar um pouco mais na vida, na história do que foi esse homem incrível que foi Paulo Freire, né? Que deixou para nós, professoras, educadoras, um legado e uma referência que eu acho que a gente não consegue nem dizer. E como ele dizia, se a educação sozinha não transforma o mundo, tampouco o mundo se transforma sem ela. E o que acho que tem acontecido hoje com a educação brasileira é uma tentativa de fazer com que ela não seja instrumento possível de transformação do mundo. E o que a gente faz na contramão disso, e que o professor Fernando Pena, e acho que muitos e muitas de nós fazemos diante disso, é gritar e dizer que sim, a educação e a escola só nos servem se forem instrumentos de transformação do mundo. Eu estou vendo aqui a plaquinha, e aí está aqui vereadora, né? E eu penso que cada vez, eu sou professora há muitos anos e apaixonada pela educação, e cada vez que eu estou mais vereadora, eu tenho mais saudade das salas de aula e do que é possível fazer no espaço da sala de aula. Estar aqui falando de educação, conversando, trocando ideias sobre educação, homenageando o professor Fernando Pena, homenageando o eterno Paulo Freire, eu acho que é também um ato de resistência e de denúncia de que o espaço político e o espaço público precisa ser espaço de dar centralidade ao que estão fazendo com a educação e a urgência da transformação desse quadro. Em Niterói, cidade em que eu estou vereadora, é proibido hoje o debate de gênero, diversidade sexual e orientação sexual nas escolas por meio de uma emenda ao Plano Municipal de Educação, aprovada pela maioria dos vereadores de uma casa legislativa em que, antes de se começar os trabalhos legislativos, todos os dias se lê a Bíblia. Falo isso porque são dois elementos que têm a ver com o momento atual e com a urgência de transformar ele, né? A impossibilidade, o silêncio que querem impor à escola e também a negação da laicidade do Estado e da educação, que eu acho que são temas fundamentais para a gente discutir educação hoje. E Niterói não está, eu não vou demorar, já vou terminar, Niterói não está isolada nesse quadro todo. Niterói para mim é a expressão, para nós, a expressão, como outras cidades, de um tempo sombrio. Tempos que são sombrios para além da educação, de avanço avassalador do capital sobre os nossos corpos, né, desses 1% que detém a riqueza do Brasil sobre a nossa escola pública, sobre as mulheres, sobre quem é negro, sobre quem é trabalhador, sobre um setor. E aí se desmonta a escola, se precariza a universidade pública como a UERJ, que é a universidade mais popular e a primeira a ter cotas raciais no nosso país, no nosso estado. Se fecha escola, porque não interessa ter escola de qualidade para quem é pobre. E, como se não bastasse esse avanço do capital, é um avanço avassalador de um conservadorismo histórico. Um conservadorismo que quer negar o que é a própria escola, que é a possibilidade, a capacidade de se aprender e ensinar sobre o mundo. A capacidade do aluno, de forma autônoma, se ver, se pensar e se pensando a partir da sua realidade concreta, pensar também o mundo. E se pensa o mundo, e se este aluno da escola pública é o aluno que é marginalizado, que é segregado, que é eliminado pelo Estado,
que a ele é negado tudo que o Estado deveria dar. Se ele se pensa, ele vai querer transformar o mundo. E isso é o maior medo, e portanto esse é o medo que Paulo Freire e educadores e educadoras, lutadores, provocam nos poderosos. Poderosos que são os mesmos há séculos, os barões do café, os senhores do engenho, que dominam esse parlamento. E para terminar, que eu acho que o professor Fernando Pena tem encampado uma luta de enfrentamento à escola sem partido, que é a expressão disso tudo. Porque ao dizerem que a escola tem que ser sem partido, é a defesa da escola de um partido único. É a defesa da escola que não se posiciona sobre desigualdades históricas, de um Brasil que ainda é profundamente desigual, de um Brasil em que ainda é o que mais mata transexuais e travestis do mundo, de um Brasil onde os negros e negras são exterminados nas favelas e periferias, com o genocídio do povo negro, num Brasil que ainda é o 5º país com o maior índice de feminicídio do mundo. Este país, que é o país que precisa ser discutido nas escolas, que é o país que Paulo Freire discutia nas escolas, e esse legado que ele nos traz, é o país que querem que não seja debatido com os nossos alunos, mas a gente resiste. Porque a nossa história é também de resistência, nossos corpos são resistência. Cada professor que acorda às 6 da manhã e profissional de educação e termina às 10 da noite e acorda às 6 da manhã no dia seguinte, sei muito bem o que é isso. O ensinar é instrumento de resistência. E acho que, professor Fernando Pena, a luta que você e que todos os que compõem o movimento pela educação democrática, o movimento por uma escola sem mordaça encampam, é com certeza um orgulho, imagino que seja, para o nosso eterno Paulo Freire, e é também um orgulho para todas e todos nós que não vamos aceitar que a nossa escola seja desmontada, que a nossa escola pública seja invadida pelos poderosos que querem apenas se manter no poder, quando dizem que querem uma escola sem partido. A escola que queremos não é a escola neutra, porque ser neutro no mundo desigual é compactuar com desigualdades históricas, e como educadoras e educadores que lutamos, queremos um mundo novo, um mundo do sonho, um mundo da liberdade, um mundo da democracia. Portanto, queremos tomar posição sobre este mundo. A gente queria agradecer, professor Fernando Pena, pelo que você tem encampado, pela defesa da escola que sonhamos e, por isso, do mundo que queremos construir e construiremos. Então, entrego aí a moção, já que o professor Renato Cinco não pôde estar. Bom, gente, a vereadora Talíria Petroni acabou de entregar moção de reconhecimento, pelos trabalhos da educação ao professor Fernando Pena. E agora, na sequência, eu vou entregar a medalha Tiradentes, que é a maior homenagem que há na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí, por que a gente discutiu e quis fazer essa homenagem ao professor Fernando Pena, que no início tinha até recusado um pouco a homenagem, mas depois ele aceitou, Que, na verdade, essa homenagem ao Fernando Pena, ela é uma homenagem ao papel que ele cumpre, não só como indivíduo, mas como um intelectual orgânico, como alguém que tem cumprido um papel muito importante na organização de um pensamento, na organização, junto com outros atores, de um processo de resistência fundamental na educação brasileira hoje. Mais cedo, quando a gente ouvia aqui as saudações, o Juan, representante dos estudantes, falou que daqui a pouco a gente vai correr para Búzios, parte da luta contra o fechamento de escolas no estado do Rio de Janeiro. De 2016 para 2017,
na nossa levantamento que a gente fez, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vivenciou o fechamento de cerca de 100 turnos da noite. Isso significa que aquele jovem trabalhador que não conseguiu cursar a escola na idade, né, considerada, né, mais adequada, que quer voltar para a escola, que quer superar o analfabetismo funcional, que quer concluir o ensino médio, que quer ter acesso a um conhecimento maior, para ter uma compreensão maior da realidade, para conseguir se inserir no mundo do trabalho de uma forma a buscar um trabalho mais bem remunerado, com mais digno. Esse trabalhador, ele está vendo as portas se fecharem. 100 turnos da noite fechados num estado, tamanho do Rio de Janeiro, de um ano para outro, é negar o direito à educação. Mas junto com esse massacre que a gente tem assistido aqui no Rio de Janeiro, junto com esse processo de fechamento de escolas, a gente tem assistido também a uma tentativa de silenciar a escola, de tirar do educador a capacidade de desenvolver uma educação dialógica que aposte no desenvolvimento da autonomia do educando, na formação de pensamento crítico. Uma tentativa de esvaziar o processo educativo de qualquer sentido transformador e emancipatório. Isso não é uma novidade. A gente sabe que o conhecimento ele está diretamente relacionado não só à apreensão, como à transformação da realidade. O próprio Paulo Freire, quando destaca que nos diferentes campos de conhecimento está colocado, desde a engenharia, que não consegue evitar os terremotos, mas que nos consegue desenvolver técnicas para nos relacionar com eles, a biologia, a produção de vacinas, a produção, né, uma série de conhecimentos que interferem diretamente na realidade. Mas se a educação é incapaz de despertar no educando essa compreensão de que aquele conhecimento que ele está se apropriando, aquele conhecimento que ele está construindo, vai necessariamente alterar a realidade, a gente está produzindo uma educação alienada, esvaziada de sentido, falsamente neutra. Paulo Freire dizia que o mundo não é, o mundo está sendo. E nós não somos simplesmente objetos da realidade, condicionados por essa realidade que quando a gente nasce, a gente já encontra mais ou menos como a gente tem hoje. Nós também somos sujeitos. E a nossa participação nessa realidade, como educadores, como sujeitos políticos, né, como trabalhadores, ela está o tempo inteiro transformando essa realidade. E desde Paulo Freire, que consegue desenvolver um pensamento educacional brasileiro muito próprio, trazendo para a nossa realidade, para as nossas contradições, para essa sociedade desigual, uma reflexão sobre a educação, não à toa que é um pensador que nos deixa um método, mas nos deixa toda uma forma de se pensar a educação que vai muito além desse método, mas é um pensamento que tem uma unidade entre uma grande reflexão sobre o ato de educar, sobre a realidade brasileira, sobre o método, desde Paulo Freire, que muitos educadores brasileiros têm consciência e buscam fazer do seu ato de educar um ato dialógico, um ato transformador. A luta que a gente vê os profissionais da educação travando por melhores condições de trabalho é uma luta para que possam, inclusive, desenvolver essa educação transformadora, para que não façam do seu trabalho um trabalho alienado, de quem está sempre correndo de uma sala para outra, de uma escola para outra, preenchendo um fichário, outro fichário, não consegue parar para ouvir
esse estudante e fazer daquele processo de ensino-aprendizagem um processo dialógico, um processo transformador, um processo que permita para aquele estudante que está preocupado com o emprego que vai ter, em como vai sair da escola, que ele compreenda que aquele emprego faz parte de uma circunstância geral, de um país marcado por determinadas desigualdades, que aquele salário é condicionado por uma série de situações que fazem parte daquela realidade. Hoje, mais que nunca, a gente vê que esse debate é ainda mais amplo, né? Como a questão da sexualidade está presente na construção das identidades, da necessidade de se pensar, inclusive, sobre isso, sobre o significado que o controle sobre o corpo tem historicamente nas nossas sociedades. O movimento Escola Sem Partido é, talvez, ao conseguir ganhar fôlego, ao conseguir se juntar com um movimento religioso que busca limitar a laicidade da escola, ao se juntar com uma lógica muito latente na atual conjuntura que a gente vive, de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, de terceirização, que tenta fazer, aprofundar o nível de exploração do trabalho no Brasil. O movimento Escola Sem Partido, ele consegue ser uma amálgama para esse discurso liberal no campo econômico, que tenta impulsionar ainda mais a exploração do trabalho, e conservador no campo dos costumes. A escola que eles tentam silenciar, a escola que eles tentam construir, é uma volta àquela ideia de uma escola de instrução, de preparação para o trabalho alienado, para o trabalho superexplorado, para o trabalho simplesmente subordinado a uma lógica do grande capital. Thalira lembrou uma das ideias que eu acho mais interessantes no Paulo Freire, que é de que a educação sozinha não é capaz de fazer uma revolução. Mas sem educação, sem se transformar a educação, não se é capaz de empreender grandes transformações. Por isso, a disputa que fazemos hoje ao redor do significado da escola, do significado da educação, é uma disputa fundamental. E o professor Fernando Pena, a partir dos seus estudos, a partir do movimento pela escola democrática, a partir dos debates que tem empreendido pelo país, tem sido o principal porta-voz da resistência das escolas, das resistências na construção de uma educação emancipadora, as resistências nesse momento onde um golpe jurídico parlamentar é parte do processo de corrosão que a nossa democracia vem enfrentando, que inclui no fortalecimento dos gritos autoritários, no fortalecimento da tentativa de censura à escola, à crítica, até a universidade. Quando a gente vê que o ministro da Educação quer proibir uma disciplina numa universidade federal, é porque a gente está vivendo um momento onde os autoritários perderam a vergonha. Então, nesse momento de tanta luta que a gente tem travado, de tanta resistência, a atuação do professor Fernando Pena tem sido uma atuação fundamental. E quando eu digo professor Fernando Pena, é o nosso homenageado, eu estendo isso a todos os seus estudantes, a todos os seus parceiros, a todos aqueles que estão como parte de um movimento em defesa da escola pública. Porque o sentido da nossa homenagem, e ele aceitou receber essa homenagem justamente porque o espírito é um espírito que reconhece o esforço dele, não só como indivíduo, ressalto novamente, mas como um intelectual orgânico, como alguém que tem ajudado a organizar o pensamento, a resistência, a defesa da escola pública, que é também a defesa da transformação da nossa realidade, do enfrentamento às desigualdades que marcam
a história desse país. Então, professor Fernando Pena, é com muita honra que te entregamos a medalha Tiradentes, a maior homenagem do Estado do Rio de Janeiro, que infelizmente durante muito tempo ficou restritas a personagens que a gente gostaria, né, de sequer lembrar, personagens que marcaram a reprodução, né, da história de dominação e desigualdade do nosso país. Mas hoje a gente ressignifica esse processo, né? E uma homenagem que traz, né, no seu nome alguém da luta, né, de alguma forma por independência, anticolonial, é uma medalha, né, é uma homenagem que se representa muito bem em você e nessa batalha em defesa da escola pública. Então, meus parabéns e receba a medalha Tiradentes. Agora com a palavra, o nosso homenageado, professor Fernando Pena, que vai fazer uso aqui da tribuna. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar agradecendo a homenagem aos 4 mandatos. Em algum momento eu participei de atividade com vocês 4, então é um prazer estar aqui. Saúdo a mesa, a professora Ana Maria Freire. Como já foi dito, assim que o mandato do Flávio Serafini entrou em contato comigo no dia da fundação do Movimento Educação Democrática, eu indiquei que aceitaria, mas aceitaria em nome não só meu, mas em nome do Movimento Educação Democrática e mais até do que isso, do que todos aqueles que vêm lutando por essa educação democrática. Então eu compartilho essa homenagem aqui com vocês, todos que estão aqui certamente estão nessa luta e especialmente com algumas pessoas que eu quero falar o nome, que têm composto comigo, têm me ajudado, têm participado, têm feito uma luta cotidiana, um trabalho sem salário para manter as páginas de Professores contra Escola Sem Partido e Movimento Educação Democrática. Eles estão sentados ali, Renata Aquino, Diogo Salles, Fernanda Moura, Maurício, Renan, Karina Martins e Luciana Veloso da UERJ, meus colegas da Faculdade de Educação. Esse debate todo surgiu na nossa mobilização de 2015. Bom, essa é a 210ª vez que eu falo sobre educação democrática, desde meados de 2015, 210ª literalmente. Essa semana ainda vou falar num colégio de aplicação em São Luís do Maranhão, em um evento acadêmico em Crato, no Ceará. Eu sempre costumo, no final desses eventos, agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de falar, e eu sempre digo que eu agradeço porque eu aprendo muito. Todas essas experiências ao longo desses 3 anos, 2 anos e meio, foram muito formativas. Então eu agora escolhi construir um pouco essa minha fala, juntando algumas considerações com experiências que eu vivi ao longo desses 210 falas sobre educação democrática. Então eu começo meio de trás para frente. Mês passado eu tive num debate em Jataí, Goiás, e depois de fazer uma longa fala sobre educação democrática, a necessidade de combater todas as formas de desigualdade, falei um pouco sobre a Lei 10.639, 11.645, uma participação intensa do público, discutimos. Numa das últimas perguntas,
uma menina negra, estudante, acho que de pedagogia, pediu a palavra e me perguntou o seguinte: mas Fernando, você acha que nós temos então hoje no Brasil uma educação democrática? A pergunta me colocou para pensar. Eu disse inicialmente que não, mas depois complementei a minha fala. Eu acho que nós temos que pensar muito o momento que nós vivemos como sempre num jogo de avanços e retrocessos. Então nós tivemos avanços importantíssimos, tanto no campo das políticas públicas, quanto no cotidiano, nas experiências de sala de aula. É óbvio que essas duas dimensões dialogam, tem uma circularidade, mas então, como eu já mencionei, nós tivemos a Lei 10.639 e 11.645, que tornaram obrigatório o ensino de história e cultura negra e indígena. Nós tivemos a produção de materiais didáticos de combate à homofobia e da discussão de gênero. Todas essas conquistas dos movimentos sociais, essas leis e essas produções desses materiais, e temos cotidianamente professores no diálogo com seus alunos, produzindo práticas fantásticas que às vezes nós não conhecemos dentro das suas salas de aula. Então eu acho que, e por que eu estou falando nesses avanços e retrocessos? Porque nós estamos vivendo num momento, no campo educacional e de uma maneira geral, de retrocesso, mas é importante lembrar desses avanços. Eu tenho falado muito, quando vou falar sobre a causa desse retrocesso, num discurso reacionário, porque eu vejo que muito dele é reação aos avanços, mesmo longe ainda dos ideais que nós tivemos nos últimos anos. Então eu completei a fala dizendo que nós não temos ainda, nós temos que lutar pela escola que existe, até para que ela um dia possa se tornar a escola que nós queremos. E eu acho que educação democrática é um termo que nós cunhamos, nós escolhemos para ser o nome dessa escola que nós queremos. Então, disse para ela que não estamos lá, mas vamos continuar lutando. E eu acho interessante, já que a gente está aqui na Alerj, eu acho que eu não poderia deixar de falar nisso, pensar por que nós não temos a escola que nós queremos. Eu acho que vale a pena pensar um pouco na política pública educacional do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro foi o laboratório de implementação de uma lógica de mercado. Muitos autores têm chamado de reformadores empresariais de educação no nosso Estado. Então nós tivemos políticas como currículo mínimo, Saerj, Saerjinho, uma bonificação salarial para professores chamada de meritocracia, funcionários IGTs que vigiam o cotidiano das escolas. Tudo isso aponta para uma lógica empresarial dentro do campo educacional, uma lógica que não está preocupada com o cotidiano das escolas, mas com resultados em avaliações externas de larga aplicação, que é o caso do Saerj e do Saerjinho, provas que não são feitas pelos professores, mas que os professores são obrigados a aplicar. Isso acaba empurrando a nossa educação para um constante treinamento para a realização dessas provas. E é importante destacar aqui que os professores do Rio de Janeiro e os estudantes do Rio de Janeiro se mobilizaram contra essas políticas e conseguiram interromper essas avaliações. Quando nós pensamos então na situação do Rio de Janeiro e tentamos dar sentido a essa escola que nós temos, uma das respostas, e essa é a resposta da lógica empresarial, e não só dela, também desse discurso reacionário, é apontar o dedo para o professor. A culpa, então, seriam os professores são responsáveis, os professores não fazem o seu trabalho. E aqui o discurso reacionário ele vai mais longe até do que essa lógica de mercado. O discurso reacionário, que defende projetos como Escola Sem Partido, tem insistido que professores não são educadores, os professores não podem debater temas relacionados ao cotidiano nas escolas, os professores seriam proibidos, como já foi dito pela Tarília, discutir questões de gênero. O professor é um burocrata que aplica a lei e pune. Essa é uma visão extremamente restritiva e que coloca no professor a figura, então, de algo que deve ser combatido. Eu acho importante dizer que os professores produzem em sala de aula, os professores não são burocratas, os alunos, isso limita, isso nos impede, isso bloqueia a nossa identidade como professores, mas também a dos estudantes. Os estudantes querem discutir assuntos relacionados ao seu cotidiano, os estudantes querem produzir no diálogo com os professores. Esse, então, é o ponto de combate, eu acho importante. Agora, ao enfrentar, então, esse discurso reacionário, eu acho importante pensar quem adere a esse discurso, como combater esse discurso.
e aqui talvez a consideração que eu queira reforçar com vocês, especialmente nesse ano de 2018, é a necessidade de combater o discurso reacionário, mas dialogando com as pessoas que se identificam com esse discurso. A gente não pode interromper esse discurso. E vou pensar aqui alguns elementos. Eu tenho aceitado participar de audiências públicas com a presença dos criadores do movimento Escola Sem Partido, tenho participado de programas de televisão com o criador do movimento. O Movimento Educação Democrática como um todo tem ido a todos os debates dos quais nós somos chamados. E essa é uma postura que o Movimento Educação Democrática adotou como um dos seus 5 princípios. Então, participar de todos os debates com uma abordagem democrática e argumentativa. E é importante então, combater esse discurso reacionário, mas dialogando com as pessoas que se identificam a ele. Por que eu estou batendo tanto nesse ponto? É importante entrar no discurso e mostrar as falácias ali dentro do discurso reacionário, de defesa de uma escola sem partido. E isso começa pela problematização até dos termos utilizados. Então, a maioria, e aqui eu vou repetir algo que já está memorizado de tanto que eu falo cotidianamente, a maioria das pessoas, quando escutam o nome Escola Sem Partido, vão imediatamente declarar a sua adesão. Ah, não, escola sem partido, sou a favor, a escola tem que ser sem partido, a escola não pode ser dominada por um único partido. E eu insisto que o nome ele é bastante enganador. O que está em questão aqui não é uma escola com ou sem partido, mas um projeto de escolarização, um projeto de escola que quer remover da escola o seu caráter educacional. Eles insistem, então, que professores não são educadores, professores não podem falar sobre a realidade dos alunos. Esse é um ponto central, então, entrar nesse discurso e desconstruir os termos, a terminologia utilizada. Eu lembro de uma audiência pública sobre essa temática que foi na Câmara Municipal do Rio, que uma professora assistiu a falar sobre o projeto e ela ficou muito revoltada, porque ela ouviu toda aquela tentativa de proibir as práticas positivas que ela realizava no seu cotidiano, e ela assumiu, quando ela pôde pegar o microfone, ela assumiu e ela falou: eu vou continuar doutrinando sim. E é óbvio que eu entendo que ela estava dizendo que ela ia continuar educando, continuar com as suas práticas reflexivas em sala de aula, mas nós não podemos cair nessas armadilhas que o discurso reacionário coloca para nós. E eu acho que talvez a maior dessas armadilhas que nós todos certamente vamos ter que enfrentar no ano de 2018 é o termo ideologia de gênero. Recentemente eu participei, no final do ano passado, de uma mesa de encerramento no evento acadêmico em um município da Bahia, que eu não vou lembrar o nome agora. Eu fiz de novo toda a minha fala, fizemos o debate, e a mediadora, muito simpática, tenho certeza que ela não fez isso por mal, disse: olha, queria agradecer muito ao professor Fernando Pena, que se dispôs a vir aqui, foi uma viagem longa, e reforçar com ele a necessidade de a gente continuar discutindo a ideologia de gênero em sala de aula. Então é importante não cair nas armadilhas que eles colocam para nós. Então a gente tem que problematizar os termos. Então ideologia de gênero é um termo cunhado, outra parte da minha fala que já está memorizada. Ideologia de gênero é um termo cunhado para desqualificar a discussão de gênero. E mais do que isso, é uma maneira de usar politicamente o medo contra as práticas emancipadoras nas escolas. Então se diz que ideologia de gênero seria uma tentativa de transformar os jovens em gays e lésbicas, ensinar sexo em sala de aula, quando a gente sabe perfeitamente que discussão de gênero em sala de aula não passa por aí. É no seu coração uma forma de combater desigualdade de gênero, machismo, homofobia, transfobia. E por que eu digo que essa é uma das pautas que vai permear nossa luta durante esse ano? As bancadas, a maior parte das bancadas cristãs e evangélicas já disseram que negociam qualquer temática, menos a ideologia de gênero. Então essa é um uso político desse medo que a gente vai ter que desconstruir. Uma situação curiosa, uma vez eu fui fazer um debate numa escola estadual de Niterói. E assim que eu cheguei, eu fui recebido pelos professores, a temática era educação democrática, então eles não sabiam exatamente o que eu ia discutir. E uma professora dessa escola, assim que eu entrei na sala de professores, ela falou o seguinte: tá aí o professor que vai discutir com a gente, não é mesmo?
Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher, não pode ter essa coisa de ideologia de gênero. Naquele momento eu podia ter virado para ela e dito alguma coisa do tipo, sua fascista, eu não vou conversar com você, eu não quero dialogar com fascistas. Mas naquele momento eu enrolei ela um pouquinho e falei, vamos subir então, vamos conversar lá em cima. E aí ela acabou subindo, assistiu a nossa conversa, nós fizemos o debate e eu desconstruí o que era a Escola Sem Partido, o que eles queriam com essa falácia, com esse espantalho da ideologia de gênero. E ao acabar ela falou, eu não sabia que era isso, agora que eu sei eu sou contrário, eu não sabia, eu só ouvi o que foi dito. Recentemente, numa aula na UF, quando eu estava começando esse debate sobre a discussão de gênero, e falei do termo ideologia de gênero, uma aluna minha pegou o celular na hora e falou, peraí, eu vou pegar aqui um WhatsApp que eu recebi na comunidade da minha igreja, do meu culto, não lembro qual era a religião. E aí estava escrito, a ideologia de gênero foi criada por Karl Marx no século XVIII para destruir a família tradicional, uma ficção completa. Mas para quem não conhece o cotidiano da escola, para quem não sabe o que é a discussão de gênero, é um uso desse medo. Então a gente tem que ter muito cuidado ao dialogar com os nossos colegas, são professores. Então no caso dessa professora, ao ouvir do que se tratava efetivamente, ela parou e falou, não, se é isso, não é isso que eu não concordo com essa posição. Então insisto, é importante desconstruir, combater, criticar o discurso reacionário, mas dialogando com as pessoas que se identificam com ele. Tem muita gente que não sabe, escuta o termo escola sem partido, ou escuta dizer que o que querem fazer com as nossas crianças, então a gente precisa dialogar. Eu acho que essa é uma missão importante para nós em 2018. E acho importante dizer também que esse projeto reacionário, e aqui eu vou caminhando para a minha conclusão, ele implica num projeto, numa visão do que é a escola, numa visão do que é também a nossa sociedade. Esses projetos de escola, eles são indissociáveis de um projeto de sociedade. E eu vou contar um último caso aqui, e termino com ele. Recentemente, no final do ano passado também, eu participei de um debate num grande teatro na Zona Sul do Rio de Janeiro, chamado por uma rede particular, no qual eu ia debater com várias pessoas, dentre elas o criador do movimento Escola Sem Partido. E nós fizemos o debate, eu falava de educação democrática, falava da necessidade de debater todas as formas de igualdade, de uma escola que ponha para pensar, que emancipe, e do outro lado, alguém que defendia, com o nome Escola Sem Partido, que professores são apenas burocratas, eles têm que aplicar a lei e punir, eles não têm que debater nada em sala de aula. E o mais curioso desse dia é que a grande lição, o que eu tirei daquele dia não foi nada que eu disse, não foi nada que ele disse, foi algo que veio de uma aluna de ensino médio. Era um auditório gigantesco, era um teatro gigantesco, tinham mais de 1000 jovens, num domingo de manhã, o que me surpreendeu muito. E aí eu estava aqui na frente, no palco, e lá em cima, lá num canto, uma menina pediu a palavra para falar durante o debate. Ela estava visivelmente nervosa, ela estava muito nervosa. E ela estava com medo um pouco da resposta que ia receber, então ela estava ali muito cautelosa como ela ia falar. E ela contou, eu não lembro o nome dela, esse vídeo infelizmente não foi divulgado por questões legais, mas a narrativa continua com a gente. Ela falou que naquele momento ela tinha 18 anos, mas que quando ela tinha apenas 13, no intervalo entre 2 aulas dentro da escola, quando não tinha nenhum professor naquele momento de mudança das disciplinas, um grupo de meninos a empurrou no chão, segurou ela contra a vontade dela, não chegou a tirar a roupa dela, mas subiu em cima dela e simulou atos sexuais. Relatou um claro caso de abuso. E ela falou o seguinte: isso aconteceu quando ela tinha 13 anos. Isso a traumatizou de forma tamanha que ela só conseguiu contar para os pais 3 anos depois, quando ela tinha 16 anos. E ela falou o seguinte: a escola puniu esses meninos. Eles foram provavelmente suspensos por alguns dias, mas a escola não discutiu o que aconteceu. Não problematizou aquele machismo, não problematizou aquelas relações de gênero. E eles voltaram então dessa suspensão e continuaram agindo dessa forma, não de maneira tão explícita, mas continuaram fazendo. E ela perguntou, com medo, para os debatedores que estavam defendendo a proposta de uma escola sem partido, o que então faz? O que a gente pode fazer? Porque eles voltaram e eles continuaram fazendo aquilo, e isso foi um grande trauma para mim e para outras pessoas.
E quando ela acabou a fala dela, muito emocionada, a fala muito emocionante, todos se viraram para ela, aplaudiram de pé. O microfone voltou para os debatedores, entregaram o microfone para os defensores da proposta, eles não quiseram falar, não aceitaram o microfone. O próprio criador do projeto estava lá, não aceitou o microfone para responder àquela menina. Coube a mim só jogar a pá de cal e concluir da maneira que eu já apontei, dizendo que o que está em jogo aqui são duas visões de escola, não é algo abstrato, a gente está falando do sofrimento de pessoas que são excluídas cotidianamente da sala de aula por racismo, machismo, homofobia, transfobia. Então eu acho que é isso que a gente tem que levar para os nossos colegas, sensibilizar, mesmo aqueles que a princípio se identificam com esse discurso. Então agradeço enormemente pela homenagem, compartilho ela com todos vocês e obrigado por tudo. Obrigado, Fernando. Para a gente que tem militado no campo da educação, é um orgulho te homenagear. Antes de encerrar, gostaria de entregar essas flores para a professora Ana Maria, agradecer a presença dela. Bom, mais uma vez, agradeço a presença de todas e todos e declaro encerrada a nossa sessão. Obrigado e boa tarde a todos.